auxiliar para fortalecer a agricultura familiar, com documentação do trabalhador e da trabalhadora rural, quero convidá-los para o programa de aquisição de alimentos, programas florestos produtivos como apicultura e meliponicultura, etc. Construção do açude de canas, implantação da Universidade Pública Federal e Estadual em Conceição, implantação do PISF, Projeto de Integração do Rio São Francisco, com bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional pelo Rio Piancó. Implantação do asfalto de Conceição à Serra Talhada, de Montevidéu à Barra de Oitis e a retomada da obra do aeródromo de Conceição, Paraíba, através do orçamento democrático estadual. Bom dia a todos e a todas. Agradecer a todos vocês que deixaram o seu desafio fazer na sexta-feira, né? Todo mundo já cansado, mas atenderam o convite da diretoria deste conselho para a gente tratar essa pauta que, após antes das eleições, a gente estava impedido de fazer algumas reuniões e mesmo assim a gente estava fazendo algumas atividades e precisava fazer essa reunião plenária. E convidamos várias autoridades do governo do estado, do governo federal, e graças a Deus apareceu o doutor Legal, superintendente do MDA, que veio falar sobre as políticas do governo federal e outras ações e demandas que nós vamos solicitar aqui hoje através das autoridades. Para a gente dar uma agilizada, eu vou dar uma esticada um pouco na reunião avançada para depois a gente passar para o doutor Legal e Claudivan, porque se eu deixar para falar no final, vocês já têm que ir embora. Então, vocês não vão embora porque o que o doutor Legal tem, mas o Claudivan falar é mais importante do que eu vou falar. Então, sobre a Conafé, o município de Conceição já fez a adesão a 2 programas, que é o Mais Pecuária Brasil, que é um melhoramento genético para bovinos, caprinos e ovinos. Quem não está inscrito ainda, procurar a Secretaria Municipal de Agricultura para fazer o cadastro e vai ver outras etapas, procurando com o Jordano, que não está presente, mas ele é o responsável por esse programa. E também já foi assinado outro acordo de cooperação técnica sobre o Mais Previdência Brasil, que vai coordenar a professora Cleomar, que vai coordenar esse programa, onde vai fortalecer mais ainda a questão do agricultor se documentar para quando for se aposentar não ter problema de seu benefício negado. Então é outro convênio que já foi assinado. E ontem a gente recebeu da Conafé, que é a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares, a proposta de mais um programa, que é o programa Mais Vida Brasil. Conceição poderá ter acesso a 10 vagas, aliás, a 100 vagas desse convênio, que a gente espera, vamos sentar com o prefeito, que seja destinada justamente ao povo da zona rural. Em outra reunião no mês que vem a gente vai detalhar mais esse programa e vocês fiquem atentos também no grupo do WhatsApp do Conselho, para vocês terem mais conhecimento. E na próxima reunião na próxima semana já vou ter outra reunião sobre esse tema. E eu peço o voto de vocês para a gente aprovar a documentação do agricultor Antônio Pereira de Lacerda. Ele não tem a escritura pública da sua propriedade, e a Defesa Agropecuária agora exige e deu mais essa missão para o Conselho Municipal de dar o parecer ou não, para que esse agricultor que não tem a posse da terra, o título, ser homologado através do Conselho, e essa ata vai para a Defesa Agropecuária e ele lá tira o seu cadastro sanitário, que é o cadastro da vacina. Então, senhor Antônio, eu gostaria que o senhor ficasse de pé para o pessoal lhe conhecer. Senhor Antônio é irmão
documentação que ele apresentou aqui, que eu analisei, ele se habilita para esse quesito que o Conselho é obrigado a fornecer esse documento, ele está habilitado, apresentou toda a documentação, e eu queria colocar em votação. Quem aprova que o agricultor tem direito a seu credenciamento junto à defesa agropecuária, gostaria que levantasse a mão. Então, Antônio, parabéns, aprovado. E a próxima semana eu entrego essa documentação já pronta. Cisternas. A gente conseguiu aprovar nessa segunda etapa, o Conselho Municipal, através do Cooperar, 24 projetos de cisternas. Já temos aqui diversas comunidades já com a cisterna perfurada no buraco e construída, como é o caso de Machixo, né? Romulo. Também o Caetitu, a Inveja, Distrito de Santo Antônio, Comunidade Arara, Distrito de Montevidéu, Distrito de Mata Grande. Estamos tendo uns probleminhas com o Distrito de Montevidéu e o Distrito de Mata Grande porque os presidentes são muito ocupados e não estão fazendo o acompanhamento necessário ao operador da máquina. E aqui eu quero pedir a vocês que vão receber a máquina para escavar os próximos buracos, né? Vai parar agora em 200, vai construir, vai dar uma parada aí uns 15 dias e já vai recomeçar lá por Pinheira. Que o presidente, ele sente com o operador da máquina e faça o itinerário certinho, que era para o rapaz da máquina não ter prejuízo de deslocamento, de estar indo e voltando, quando o presidente não é organizado, está acontecendo isso. Então eu quero pedir a todos vocês, os 24 presidentes dessas comunidades, que quando a máquina chegar na sua comunidade, entre na máquina mais o operador e vão fazer esse trabalho. Se o presidente não tiver tempo, uma associação ela tem no mínimo 12 membros, né, sua diretoria. E aí vocês vão fazendo esse revezamento. Como também acompanhar as construções, que é o ponto principal dessa mesmo. Ver se realmente o material está sendo utilizado. A gente sabe que tem família que é sabida, às vezes vai pegar um saquinho de cimento, mas todo o material que vem do projeto tem que ser aplicado na cisterna para que depois não dê vazamento. Então, a diretoria tem que se reunir e traçar esse plano de ação da comunidade. Já foram treinados pelo Cooperar, e eu e ele, Cláudio, a gente não tem muito tempo de estar em todas as comunidades, nem que a gente queria. Quando dá, a gente vai. Quando não dá, quem tem que assumir é o presidente. Nós já fizemos todo esse trabalho de base no tempo da pandemia. Destacar o trabalho do professor Edvaldo Sabino, né, que é presidente da comunidade de Nabucá, que a gente fez esse grande trabalho no tempo da pandemia, inserindo esses projetos. E agora é com vocês a execução e o acompanhamento para que tudo dê certo. Conceição também já conquistou 4 passagens olhadas, né? A Candas aqui de Querlândia, Cachoeirinha dos Poncianos, que não está presente, Cachoeira do Retiro e a Barriguda de Pedro Ferreira. Cadê Pedro? E está sendo iniciada a construção agora da passagem molhada do Cabaço do Xavier, Época do Catolé e aqui do Roçado. O presidente do Roçado também é outro presidente que não gosta de reunião. Esse projeto de Roçado saiu graças ao grande trabalho que a de Roçado teve. De última hora, um suspiro, no apagar das luzes do edital, conseguir votar, porque é um presidente que não gosta de participar de reunião. E o Conselho daqui para frente vai trabalhar com os presidentes que estão assinando a lista de presença. Porque não adianta a gente estar priorizando o projeto para aparecer quando o presidente não vem pegar as informações, quando o presidente não vai na base da sua comunidade reunir e passar as informações. Então, pessoal, é isso. E temos também um desalinizador também do Cooperar, né, lá do nosso assentamento na Linhas Pereira, e dezenas de projetos de tecnologias sociais, que essas tecnologias sociais incluem Campos de Palma, é um hectare de palma para cada agricultor. A UCAC tem 10 campos de palma e outras comunidades também. Energia solar, criação de galinha, criação de ovelhas. E a Associação de Apicultores do presidente Ciro tem também um projeto de
abelhas em Ferrão, mel e policultura. Então o cooperado está investindo em Conceição hoje, através desse grande esforço que o Conselho fez, mais de 10 milhões de reais. E agora com vocês acompanhar a execução desses grandes projetos. O que cabia a mim, o que cabia a Edvaldo Sabino, a Neudo, a Cleomar, nós estamos fazendo. Agora a base da comunidade, quem está lá dia a dia no acompanhamento, são vocês, tá certo? E agradecer a todos que foram na caravana de Conceição para o orçamento democrático. Foi votada uma escola agropecuária e agroindustrial para Conceição, o asfalto de Conceição à Serra Talhada e o asfalto de Montevidéu à Barra de Oitis, que está ligando Conceição a Diamante. Infelizmente, os açudes não tiveram a votação suficiente para entrar no orçamento de 2025. Entrou no orçamento de 2025 apenas a estrada de Conceição à Serra Talhada e de Montevidéu à Barra de Oitis e a construção dessa escola técnica agroindustrial para Conceição. Então já são 3 vitórias. Perdemos os açudes, mas ganhamos as estradas e a escola. E aqui hoje a gente vai colocar também na votação e na discussão pela conquista de um açude, que é o açude Canas, que esse pessoal dessa região lá depende do açude de Santa Inês. E tem todo essa problemática no período da seca, de liberação de água para atender eles. E com a construção desse açude de Canas, muito legal, via governo do estado ou governo federal, vai solucionar esse problema, porque essa região lá, mesmo saindo da transposição do Rio São Francisco, eles não serão atendidos, porque fica acima do encontro dos rios. E para falar sobre o açude de Canas, eu quero primeiramente passar a palavra para Severino Gomes, nosso amigo. As águas do açude de Santa Inês, um problema que nós vemos lutando há cerca de mais de 20 anos, quando temos distribuído aqui o carro de Dr. Luiz Paulino Neto, que acompanhou por muitas e muitas vezes. Isso vem se arrastando e vai continuar da mesma forma enquanto não haver essa construção do açude Canas, porque o açude Canas nós vamos passar a ser independente, porque o açude de Santa Inês já tem em outros municípios, vocês sabem que até a atividade é muito grande para a gente chegar lá. Sabemos que é um açude federal, mas após que ele foi federalizado, nós passamos a passar uma dificuldade muito grande, até porque hoje no outorga nós não temos direito, a não ser que há um processo da ANA, juntamente com o pessoal da reforma agrária, venha até a Conceição e traga uma solução para que se resolva esse problema, para que seja todos nós legalizados da forma que nós pensamos. Sabemos que a dificuldade é muito grande, mas estamos aqui e vamos partir para a luta. Obrigado. Amigo Francisco, de longas datas, que já vem nessa luta, onde eu também passei, fui presidente do conselho por 2 anos. Hoje Francisco dá continuidade a esse belíssimo trabalho das comunidades rurais, onde eu sempre gosto de frisar, onde eu nasci como produtor rural e gosto das associações. Hoje sou presidente da comunidade de Canas, onde a qual a gente luta por esse projeto, não só para a nossa comunidade, mas sim para as comunidades, todas as comunidades ribeirinhas que dependem do Rio Santa Inês, que a gente sabe a nossa dificuldade do Rio Santa Inês no período de estiagem. Sabemos nós que a barragem de Santa Inês passou a cidade de Santa Inês passou a pegar água dessa barragem e aí já dificulta mais a soltura de água no Rio Santa Inês. A gente antes tinha mais essa possibilidade da vazão de água ser mais para os ribeirinhos, mas agora a Cagepa entrou com abastecimento da cidade de Santa Inês
E vem mais essa escassez, essa luta por água. E esse setor, até a Maria Soares, nós sabemos que mesmo com a transposição do São Francisco, chegando ao Açude Condado, não vai ser beneficiado esse setor de Santa Inês e essas outras comunidades, a advertência, até sair a Maria Soares. Sabemos também que devemos lutar junto os municípios de Conceição e Santa Inês, pois essa construção desse açude, há também uma parceria muito grande se Santa Inês correr atrás juntos, porque a área territorial pegará na sua divisa entre os dois municípios. Eu digo porque sou dono de uma propriedade onde já foi tirado pontos para essa construção. Hoje eu sou dono dessa propriedade, mas se sua área, caso venha se concretizar e sair esse projeto, a bacia hidrográfica de água ficará no rio, nas propriedades que pertencem ao município de Santa Inês. E Conceição se torna banhada por essas águas, porque será um açude que vem abastecer com a sua soltura de água no período de estiagem. Vale ressaltar que eu sinto aqui a falta de nossos representantes de associações, só são os presidentes. Sabemos nós que temos comunidades grandes naquele setor. Se a gente olhar lá sozinho, Fortuna, até sair a Maria Soares, tem uma população de ribeirinhos que é muito maior do que o que a gente vê aqui. Então devemos unir, dar as mãos em busca desse projeto, porque a união faz a força. Eu me lembro quando a gente lutava por essa construção dessas passagens molhadas, lá 4, 5 anos atrás, e a gente dizia, vamos unir isso que a gente consegue. E hoje, após 5 anos, a gente vê o sonho se concretizar. Eu digo porque minha comunidade foi contemplada com um projeto de passagem molhada. Da mesma forma, essa demanda do açude. A gente tem que unir-se em força, não é esperar só pelos presidentes, é cobrar do município, cobrar do governo do estado, cobrar do governo federal. Senão a gente vai ficar sempre na mesmice, sempre com essa, como se diz, picuinha no período da estiagem. Nós sabemos que Santa Inês tem razão, os órgãos também têm razão de não fazer essa soltura que nem a gente quer, de abrir as comportas e descer água para todo mundo. Porque existem as normas, existem os estudos em cima de tudo isso. Mas vamos unir-se e lutar por esse projeto para todos nós. Obrigado a todos. Para implantar a universidade pública ou federal ou estadual aqui no município de Conceição. Aqui, quem de nós que não tem filhos, né, que estudam fora e nem sempre, né, temos condições de bancar esses estudos, porque requer muitas coisas, requer o aluguel de uma casa, requer refeições, requer transportes, e o custo às vezes fica acima. Então, assim, a gente vê isso, a exclusão de muitos que poderiam, né, que têm a vontade, poderiam estar cursando uma faculdade, uma universidade, e se tornar, né, o que vai buscar uma escola, que é se tornar um cidadão capacitado, né, para construir uma carreira como todos nós temos direito. E também a implantação do projeto de integração do São Francisco, como aqui já foi falado, nós, daqui do município de Conceição, sentimos essa necessidade hídrica, porque em todas as comunidades por onde a gente passa, uma das coisas que é mais relatadas é a questão da água, a necessidade da água, principalmente nesse período de estiagem. Como o Michelândio falou aqui, Francisco, no orçamento democrático a gente cometeu um deslize de pedir vários açudes. A gente não quis excluir nenhuma comunidade que chegou e nos pediu. Mas a gente deveria ter priorizado alguns. E esse que foi citado aqui do açude Canas,
né, que eu faço parte da comissão do açude público de Santo Inês, a gente passa por muitos conflitos no período de estiagem, por várias questões que são trazidas até a gente, como por exemplo os usuários da parte de cima que chega água, os de baixo que não chega água, ou a água insuficiente. Então, são questões que a gente vê que não tem como serem solucionadas também através da alocação de água do açude, porque é feito o estudo e a gente sabe a quantidade que tem que ser distribuída durante o termo. E isso causa alguns prejuízos aos usuários, como nós também da comissão ficamos de mãos atadas. Então, essa construção desse açude, Canas, iria pelo menos sanar essas questões aqui da bacia do rio de Santo Inês e Rio Piancó, que vai até o final de Maria Soares 2, que é o município de Biara. Então, a gente sente essa necessidade. E o Rio e essa implantação, a gente entende que aqui em Conceição, por viver, né, temos como uma das prioridades a agricultura familiar, só falta investimentos, e um dos investimentos é o hídrico. A gente acredita que nosso município iria ter desenvolvimento agrícola e também pecuário, através da implantação do Rio São Francisco. Paraíba, e ao secretário de Infraestrutura dos Recursos Hídricos, Deusdede Queiroga, a Edinaldo Joaquim da Silva Júnior Caroê, secretário executivo do Estado do Orçamento Democrático do Estado da Paraíba, e ao excelentíssimo prefeito Samuel Lacerda. Assunto: construção do açude Canas no município de Conceição, Paraíba. Ante o exposto, comparecemos perante vossas excelências para solicitar os estudos técnicos, ambientais, topográficos e alocação de recursos através de emendas parlamentares para a construção do açude Canas, município de Conceição, Paraíba. Justificativa: esse futuro açude, todos nós conhecemos como açude das Canas. A sua parede ficará na divisa entre os municípios de Conceição e Santo Inês. A bacia hidrográfica do açude ficará no município de Santo Inês, precisamente no sítio Sozinho e na parede do sítio Canas, na divisa entre os dois municípios. Os sítios beneficiados serão Sozinho, Fortuna, Canas, Vitório, Apipoucos, Inveja, Malhada de Baraunas, Umpuzeiro de Jucas, Umpuzeiro dos Fernandes. Os moradores deste município não terão acesso à transposição do Rio São Francisco, pois estão acima do encontro do rio, do açude Condado. Portanto, necessitamos da construção deste açude para evitar a abertura das comportas do açude de Santo Inês e do açude de Santo Inês de Denópolis. Nosso amigo vereador doutor Luiz Paulino, para ele também nos ajudar nessa luta, porque esse homem é bom de fala, bom de ação, bom de tudo. Bom dia a todos e a todas. Falar um pouco aqui sobre a reforma do nosso aeródromo, do nosso campo de avião. Eu fui mais Francisco e o professor Edivaldo Sabino há uns 30 dias atrás, e chegando lá, encontramos o aeródromo completamente abandonado. Agora está pior do que antes da reforma, porque antes da reforma tinha possibilidade até de pousar avião, mas agora eles fizeram uma vala no meio da pista e não dá nem para andar nem de carro mais lá, isso? Então,
Francisco e Eduardo Sabino fizeram um ofício, foi mandado para o governo, mas até hoje não tivemos resposta. Então nós pedimos encarecidamente às autoridades, como o Dr. Luiz Paulinho, que está aqui presente, como vereador e tem muito conhecimento, para podermos dar uma força para ver se volta a reforma do campo de avião. Porque até o material que tinha lá, com estaca, as telas, já foram saqueadas, não tem mais nada lá. Só o pessoal está colocando agora animais, está usando lá como uma roça. Tá bom? Muito obrigado. Grande vereador, o homem que tem mais de 15 mandatos, doutor Luiz Paulinho. Senhor presidente do Conselho da Intimidade, meu amigo Chico Limeira, demais membros do Conselho, presidentes de comunidades, associados, representantes do governo nesta reunião. De antemão, gostaria de agradecer o convite, Francisco, dizer que, como vereador desta cidade, terá e terão sempre o meu apoio em tudo aquilo que for de benefício do povo da cidade. Nesta casa e nesta tribuna, tem sempre procurado defender os interesses de Conceição e principalmente da nossa população, aquele de mãos calejadas, dos senhores e senhoras de mãos calejadas, que a todos os dias procuram colocar na mesa o sustento de suas famílias. Irei, através dessa reunião, buscar aqui mais conhecimento a respeito das reivindicações que estou ouvindo aqui, estou assistindo e que irei participar aos nossos representantes na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, como também no Senado, e também com o governador João Azevedo, que, diga de passagem, vem fazendo um bom trabalho lá no de governo. Parabenizo aqui este conselho, que tem demonstrado o maior interesse do mundo em busca, principalmente, da assistência aos seus associados. Acompanho diretamente não todas as reuniões, mas os debates do conselho, e todos os dias estou vendo as reivindicações e as solicitações de cada membro da comunidade. Tenho certeza de que o Poder Legislativo de Conceição não tem aqui procuração para falar em nome de todos, mas acredito que, como eu, terão sempre a boa vontade de atender às reivindicações. Esta casa, que é a casa do povo, estará sempre à disposição, porque assim já vi o presidente por muitas vezes dizer, e como presidente aqui também já fui, esta casa é na realidade a casa de interesse, de que o povo possa buscar os seus direitos. E terá em mim, Chico, a certeza, vocês terão em mim a certeza de que irei sempre estar presente em cada reunião que for convidado e me solidarizando com vocês, e dando as mãos e arregaçando as mangas das camisas para que a gente possa buscar melhores dias para Conceição. Com relação ao açude de canas, sou totalmente favorável, porque aquela região de Santa Inês, como desde de Calândia, aqui pega o ribeirinho do açude de Santa Inês, são beneficiados, mas já aquela outra parte não são. E lembro muito bem, e vou procurar nos anais dessa casa, o ex-colega vereador Aguinaldo Cardoso está aqui presente, tem conhecimento disso. Existe um projeto antigo de uma construção de um outro assunto, Francisco, que eu irei dar busca nos anais da casa para que a gente possa desenterrá-lo
e quem sabe em busca do governo do estado que seja construído, que é também lá no município de Santa Inês, que quer que pegue aquela parte e o açude de Camaça do Xavier. É um projeto antigo também, né? que deve ser tirado dos anais da casa onde é que se encontra para que a gente possa buscar junto às autoridades. Pode ter certeza que para a semana eu já posso encaminhar para vossas excelências aí essa cópia dos projetos para que seja acrescentado no cronograma de vocês e quem sabe um dia nós teremos a certeza de que tudo isso será concretizado. Eu tenho uma frase que diz sempre, eu gosto sempre de dizer, que um sonho sonhado sozinho, ele se torna difícil de fazer, mas quando ele é compartilhado, ele se torna realidade. Eu tenho certeza absoluta que todos nós vamos dar as mãos para que todos esses objetivos nossos aqui sejam alcançados. Muito obrigado e estarei sempre à disposição. Raiz de Hamilton. Hamilton me ligava ontem preocupado. Rapaz, o assunto não saiu, não sei o quê. Eu disse, olha, na pauta da reunião do Conselho amanhã, nós vamos colocar a pauta o açude canas. E esse mesmo trabalho a gente pode fazer na próxima reunião, colocar em pauta, votar no Conselho e também fazer esse mesmo trabalho na base. Está aí um companheiro ali representando também da região, me contou também a situação, a mesma que o vereador relata, e estamos aqui para ajudar o povo. Em relação ao governo do estado, Conceição está feliz demais, especialmente a zona rural, com essa infinidade de projetos cooperar, né? E próximo ano vocês mantenham as associações em ordem, resolvam as pendências dos fundadores, porque vai chegar o Procase e aí será mais outra porta de entrada de mais projetos para a comunidade de vocês e nós, enquanto membros desse conselho, estaremos atentos aos editais. E agora eu vou passar a palavra para o superintendente doutor Legal. Esse homem tem muita coisa para trazer para nós. Vocês podem apanhar esse homem que ele atende até de madrugada. Bom dia a todas, todos aqui presentes, nessa belíssima reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento. Eu gostaria de ter desenvolvimento unificado, né, rural, né, de Conceição. Eu também quero parabenizar o Chico Limeira, porque ele é um batalhador. Vocês aqui podem dizer que tem um presidente do CNDLS aqui no município de Conceição, que ele luta diuturnamente para que a melhoria da qualidade de vida das pessoas que habitam esse município possam viver dentro. Isso é muito importante. Eu também quero parabenizar o Luiz Paulino, né, o vereador aqui da Câmara, e os demais membros da mesa. Eu vim aqui, eu sou do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, e Agricultura Familiar do governo Lula. Eu sou uma indicação desse ministério aqui, nessa superintendência aqui na Paraíba, do deputado federal Luiz Couto, que me indicou para esse cargo, e vim acompanhado aqui do Claudivan, que é professor do Instituto Federal de Educação da Paraíba, e ele também faz parte do nosso ministério. Nós requisitamos ele no decreto presidencial, e o Claudivan faz parte do corpo técnico da nossa superintendência aqui no estado da Paraíba. Ele vai detalhar alguns programas nossos e que o Chico Limeira, o conselho, colocou aí para que a gente viesse aqui expor, mas eu vou falar algumas coisas aqui sobre o nosso ministério. Dizer também que eu tenho uma origem aqui do Vale do Piancó, eu sou da família Lacerda e meus parentes são dali da cidade de Coremas, né? Portanto, eu tenho um nome que é meio estranho, né? Meu nome é legal, Lacerda, mas é o meu nome. E dizer que eu estou feliz também aqui hoje
porque nós estamos vendo que, mesmo sem as políticas públicas chegarem aqui pelos municípios e aqui no Nordeste, nós temos estruturas, como aqui esse conselho está mostrando, e outros pela Paraíba, que nós temos condições de melhorar a qualidade de vida do povo aqui da Paraíba. Nós, ultimamente, no dia 26 de julho, nós revalidamos todos os territórios aqui da Paraíba, que estava lá, em 16, numa resolução, e nós revalidamos. São 15 territórios, e as políticas do governo federal, elas vão ser transitadas, debatidas dentro dos territórios da Paraíba. Aqui nós temos o território do Vale do Piancó, um território organizado. Vocês aqui, em todas as falas que eu vi aqui antes, falar muito da questão hídrica, da questão da água. Inclusive a Cleomar, falou dessa questão aqui, que é um problema daqui da água. Mas vocês tenham certeza de uma coisa: o maior volume de água desse estado da Paraíba se encontra no território do Vale do Piancó. Aqui, esse vale, ele detém 60% das águas da Paraíba, estão aqui no Vale do Piancó. Eu quero trazer também que nós fomos para a inauguração da segunda etapa do canal que vai ligar Acauã a Araçagi, e lá eu tive a oportunidade com o deputado do esgoto, o superintendente do INCRA aqui da Paraíba, o doutor Antônio Barbosa, e o presidente Lula, ele garantiu que as ações do PAC 3, que é o projeto de aceleração do crescimento do país, ele vai, Chico, ele vai responder, vai efetivar, vai executar as obras que estão contidas no PAC. E das obras que estão contidas no PAC, nós temos uma que é importantíssima para o Vale do Piancó, que é o ramal, que nós vamos trazer água aqui para perenizar o rio Piancó. Então, esse vai sair. Nós não temos uma data certa do início desse eixo que nós vamos trazer, desse ramal que nós vamos trazer, mas vai vir para cá, e certamente o rio Piancó será um rio perenizado. A outra questão é que nós temos também outro eixo que está vindo para Paraíba, que vem ali de Brejinho, ali na região de São José do Egito, do Pernambuco, e ele vai entrar ali por Amparo, passando ali por São José dos Cordeiros, e vem até aqui a Serra do Teixeira, chegando ali nas mediações de Teixeira de Maturé. Então esses dois eixos, eles vão, o Lula garantiu que isso será executado, só que nós não temos, Chico, ainda uma data determinada para isso. Mas dentro do programa de aceleração do crescimento 3 do governo Lula, certamente as águas do Rio São Francisco também chegarão aqui no Vale do Piancó. O que nós estamos faltando aqui é nós fazermos exatamente o que vocês discutem aqui, é fazer as irrigações necessárias das nossas bacias para levar a água, para que tenhamos produção, para que tenhamos consumo dessa água do ser humano e também para os nossos rebanhos. Isso é muito importante. A luta do governo Lula, a luta do nosso ministério é para que nós possamos trazer essas estruturas aonde essas bacias se encontram e a gente abrir pequenas adutoras, pequenos canais para que essas águas cheguem à propriedade de cada um de vocês, tanto aqui no Vale do Piancó como no estado da Paraíba. Nós temos um estado pequeno, com 56 mil quilômetros quadrados, e temos condições
Hoje, com a estrutura hídrica, com a estrutura de água que temos na Paraíba, nós temos condições de fazer uma irrigação e ter uma produção aqui muito pujante aqui no estado da Paraíba. Mas esse ministério, eu vou falar agora sobre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, ele foi criado lá atrás, ainda do governo de Fernando Henrique Cardoso. Vocês se lembram do Fernando Henrique, que foi presidente por 2 vezes desse país. E depois, com o advento da vitória do presidente Lula lá em 2002, que assumiu a partir de 2003, nós intensificamos essas questões, né, que o Fernando Henrique tinha dado início lá no início do governo dele. Né? Agora, nós precisamos nos organizar muito aqui. Nós lançamos o programa Coopera Mais Brasil para que as nossas associações e cooperativas elas estejam organizadas. O MDA não pode levar políticas públicas para ambientes que não tenham organização nenhuma, porque vai ser como se diz, jogar dinheiro fora. Então, o MDA, que foi criado em Fernando Henrique, passando por Lula e a presidente Dilma, e quando chegou em 16 foi interrompida com o golpe de 16, paralisou-se completamente as políticas públicas voltadas para a agricultura familiar. E aí passamos para o governo de Michel Temer, ele acabou com o Ministério, extinguiu o Ministério e transferiu para uma secretaria na Casa Civil da Presidência da República, acabando esse contato, toda essa estrutura que nós tínhamos feito pelo Brasil. Ele acabou com tudo e ficou resumido a uma secretaria lá na Presidência da República. Com o advento do governo Bolsonaro, piorou ainda mais, que ele fechou a secretaria e acabou com os programas, se mandou para dentro de uma divisão de desenvolvimento rural lá do MAP, né, para o Ministério da Agricultura e Pecuária. E lá ficou resumido alguns programas que estavam tendo continuidade, mas paralisaram completamente. Agora, nós retomamos o Ministério em 2023. Foi recriado o Ministério, foram recriadas 27 superintendências do Brasil, inclusive a do Distrito Federal, e nós hoje temos sim uma estrutura que dá conta para que a gente possa levar políticas públicas para vocês aqui de Conceição, mais especificamente, para o Vale do Piancó e para os outros 14 territórios que nós temos espalhados pela Paraíba. Mas o nosso ministério hoje ele está composto. Temos como vinculado no nosso ministério o INCRA, o Instituto de Colonização e Reforma Agrária, né, que trabalha essa questão de assentamentos, de toda essa questão de estruturar os assentamentos, e o MDA levar políticas públicas para esses assentamentos. Para vocês terem uma ideia, aqui na Paraíba nós temos 323 assentamentos. Durante esse período aí de Lula e Bolsonaro, praticamente paralisou tudo. Foram tentar dar títulos de terra aí, como se joga, né? Se precisa jogar dinheiro lá no auditório dele, no programa dele, mas sem ter políticas públicas para que o homem se mantenha no campo. Nós queremos uma estrutura agrária de produção no país para que a mulher do campo, para que o homem do campo, para que o jovem do campo, eles permaneçam no campo com satisfação de dizer: eu gosto de viver na zona rural. Nas situações que estamos, nós não conseguimos isso. Então nós estamos montando essa estrutura e nós vamos em frente. Outro órgão vinculado do nosso ministério é a CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, que trabalha a questão do PAA, que é uma das pautas, dos itens de pauta aqui,
que o Conselho colocou para nós, né? Nós tínhamos caído muito, né, as demandas de propostas da Conab, e agora em 2023 o governo Lula colocou 500 milhões de reais para o PA, anunciou isso lá no Recife, e nós ficamos com o PA, Conab, porque é bom que vocês também tenham esse entendimento. Nós temos 3 níveis de PA, de Programa de Aquisição de Alimentos. Nós temos o PA, quando o município se inscreve nele, ele tem direito de receber do MDS, do Ministério do Desenvolvimento Social, um valor X, para que ele possa também comprar produtos da agricultura familiar e ser distribuído em casa para as pessoas mais vulneráveis, para as escolas, para os postos de saúde, para alimentar aqueles que mais precisam. Quer dizer, é compra com doação simultânea. Nós temos também o PAA do governo do Estado, que também é um recurso que vem do governo federal. Quando ele vem para o município apenas operacionaliza o programa. Ele vai comprar, vai abrir edital e vai fazer a doação. A mesma coisa é o Estado. O governo federal repassa o recurso para o Estado e o Estado vai abrir edital, vai operacionalizar os recursos, vai executar esses recursos. Então ele vai pegar esses recursos e vai sair comprando e depois fazer a doação simultânea para os mais vulneráveis socialmente. Isso é muito importante. E nós temos o PA que dá Conab, que é o PA governamental federal, que é um órgão vinculado a nós, e nós agora abrimos um edital, a chamada pública, o ano passado, em 23, e para vocês terem uma ideia, a gente tinha apenas 18, 19 mil propostas. Nós abrimos, divulgamos o programa e tivemos 58 mil propostas aqui na Paraíba de associações e cooperativas que queriam vender a Conab aqui na Paraíba. Nós vencemos a primeira etapa, porque eram muitas propostas e os recursos não foram suficientes, e nós estamos fazendo um aditivo desses recursos para que a gente possa fechar a pauta da chamada de 2023 e já abrir, né, para o próximo ano, chamada para que vocês possam vender também a Conab os seus produtos. Isso é muito importante. Dentro do Ministério também nós temos a Ceasa Minas, que é uma empresa lá de Minas Gerais, a segunda maior do Brasil, que está vinculada também ao nosso Ministério. Temos também a CEAGES de São Paulo, que é o terceiro maior entreposto de produtos agrícolas do mundo, e o segundo da América Latina, perdendo apenas para a cidade do México, porque o entreposto lá na cidade do México é superior ao nosso de São Paulo. Mas a CEAGES também faz parte do nosso Ministério. E temos a ANATEC, a Agência Nacional de Assistência Técnica, que também faz parte do nosso Ministério. Esse é o Ministério Compostelo, MDA, INCRA como vinculado, CONAB, ANATEC, CEAGES de São Paulo e Ceasa Minas. Essa é a estrutura do nosso Ministério. Mas nós temos os programas, que também foi outra coisa, para tratar dos programas do MDA. O que é que o MDA tem a oferecer? Para vocês terem uma ideia, em 2023, no primeiro plano safra do governo Lula, nós já colocamos um volume de recursos, o maior da história da safra brasileira. Colocamos um total de recursos, viu, Luiz Paulo, de 71 bilhões e 600 milhões de reais para o plano safra 23 e 24. Vocês sabem muito bem como é que funciona, porque são 2 anos. Não é que o plano funciona há 2 anos, executa em 2 anos. Ele começa no meio do ano, no 1º de julho de um ano, do segundo semestre, e vai até 30 de junho do outro ano. Por isso que nós chamamos plano safra 23, 24 e agora 24 e 25.
Nós tivemos aqui na Paraíba, porque muita gente diz, rapaz, está o dinheiro lá no banco, mas a gente não tem como acessar. Porque lá no Banco do Nordeste tem dificuldade, na Caixa Econômica, Banco do Brasil, todos esses bancos estão agora com recursos para atender os agricultores, as agricultoras e os jovens do campo, nas suas linhas de créditos do Pronaf. O que nós temos que atentar, Chico, é para que a gente possa cadastrar a pessoa com uma agricultura familiar. Todos nós temos uma identidade de identificação para dizer que é cidadão, não é isso? Mas nós precisamos, para acessar todos os programas do governo federal e as linhas pronafianas no plano SAF, a gente precisa ter um documento chamado CAF, Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, que identifica o homem, a mulher e o jovem do campo como agricultor. Então, com esse documento, ele vai e acessa os créditos. Aqui eu estou satisfeito, porque aqui tem aproximadamente umas 800 entre DAPs e CAFs, e o número maior já é de CAF. A gente está preocupado porque em outros municípios as pessoas ainda insistem em ficar com a DAP. E quando a DAP, ela só vai ter validade para essas que estão terminando. Depois perde completamente a validade. Ela não vai mais servir e ninguém vai acessar políticas públicas do governo federal se ainda estiver com DAP. Então eu digo àqueles que têm DAP para vencer em outubro, agora, dezembro, janeiro, ainda tem até março para fazer essa transferência, que se dirija logo à EMPAE, aos órgãos emissores, agora falar também com o Samuel, sabe, Chico? Para que a gente coloque aqui também a prefeitura como emissora de carro. Entendeu? Isso é importante. Porque tem muita reclamação que diz, o pessoal da EMPAE é uma dificuldade e tal, e não tendo lá na prefeitura também, os vereadores também podem fazer essa cobrança ao prefeito, para que ele... e isso é fácil. Nós do Ministério é que temos a responsabilidade com esse programa do CAF. Então o prefeito quer colocar, pode ligar para a gente manda a documentação que é necessária, já fizemos com muitas prefeituras, e ele manda a documentação, a gente dá o site lá, tudo lá no Ministério, lá no setor de CAF, e a prefeitura manda a documentação. E se houver qualquer problema, pode ligar para mim, que eu ligo direto para o Ministério, e lá nós resolveremos e daremos celeridade para que o mais rápido possível a Prefeitura de Conceição possa ser emissora de CAF. Isso é importante. Então é falar, Chico, com o prefeito para que a gente dê celeridade e as pessoas possam migrar, sair da DAP para ir para o CAF. Porque senão não vai ter direito às políticas públicas. A outra coisa que eu quero deixar claro para vocês aqui é que diz, rapaz, tem muito dinheiro no banco, nós alguns temos CAF, mas quando chega lá e a gente está com a pendência do banco, né? Estamos devendo ao banco, e aí, ó, como é que nós vamos fazer? Aí, resultado, Lula, no início do governo dele, ele lançou o Desenrola Brasil. Pessoas que tinham pendências em banco, tudo foram lá. Uma montanha de pessoas conseguiram se livrar de banco. Eu sou aqui de uma cidadezinha chamada Malta, aqui do sertão da Paraíba. E lá em Pombal, também fui criado em Pombal, as pessoas tem muito mais medo de banco do que da polícia. Porque acha que o banco vai levar tudo do cara. Entendeu? O cara vai para uma cadeia, o cara vai passar 30 dias lá, volta para os bens dele, tá tudo. E agora o cara fica sem nada, aí não, aí o negócio atrás. Então nós somos o Desenrola Brasil. O BNDES e o Ministério da Fazenda já estão lá, os dois trabalhando. E nós vamos lançar o Desenrola no Campo. O Desenrola no Campo é diferente do Urbano, Desenrola Brasil. O Desenrola no Campo vai ser criado para que as pessoas que fizeram empréstimo, financiamento do banco para comprar a questão de fazer uma queijaria,
né? De um plantio de arroz vermelho, uma coisa que ficou inadimplente no banco, nós vamos lançar esse programa. Mas antes disso, nós fizemos o lançamento do Plano Safra 24 e 25 em João Pessoa, e lá eu tive contato com o superintendente do BNB, e eu disse para ele que nós tínhamos uma inadimplência muito gigante dos bancos, e os agricultores não acessavam os créditos porque estavam na dependência. O que foi que ficou combinado entre mim e esse superintendente daqui da Paraíba, que assumiu agora, também no Paraíba? Ele disse: legal, você manda as pessoas ir para o banco, não tenha medo de ir no banco, e chega lá e diz: quanto é minha vida? Quero nem saber, o gerente vai dizer se é 500 mil, se é 1 milhão, se é 1.000, se é 4 mil, não importa. É chegar lá e levantar, aí ele não vai tomar nada de ninguém. Aí você diz, aí vamos, um agricultor pequeno, pobre, aí vamos, ele foi lá no banco, captou lá R$1.000, e agora o juro foi crescendo, chegou a R$5.000. Quando ele chegar lá é R$5.000. Estou dando um exemplo. Então chega lá e vai dizer: quanto é? Se eu fosse para eu pagar isso aí, quanto é que vocês faziam? Diminuía quanto disso aí para mim. O gerente vai ter que dizer, o chefe de carteira agrícola vai ter que dizer. Faz os cálculos lá e vamos que ele bota aí numa situação que você não está. Aí vai subir. Aí vamos que ele chega e diga: isso é um exemplo que eu estou dando, não é, Roberto? Aí ele diga: rapaz, vamos dar um desconto aí de 80%, porque sua vida já é muito velha e tal, e a gente vai compensar com isso aqui. Aí vamos que deu 80%. 80% de 5 dá R$4.000. A dívida separa e já tira e já corre esses 4.000. Aí ele disse: e agora? Ele disse: não, o senhor dá para pagar a vista aí? Você disse: não dá. Aí vamos que o banco divide em 10 vezes, dá R$100 por ano ou por mês. R$100 ele vai pagar por mês. O que é que nós fazemos? E quando ele está devendo ao banco, ele não vai acessar as linhas Pronafinanças. E no Pronaf, a mulher do campo tem o direito de ir lá captar R$15.000, o homem tem direito de ir lá captar R$12.000 e o jovem R$8.000, fazendo um total de R$35.000. Os juros de 0,5% ao ano. Se pagar certo todos os meses, a pessoa ainda vai ter um desconto de 40% do valor do pagamento disso. Entendeu? Na hora que ele diz aqui, aí o gerente diz: rapaz, tem R$100 aqui agora. Aí ele diz: divide isso em 10 vezes. Aí o gerente dividiu em 10 vezes. E a primeira é 100. Se ele chegar na mesma hora do banco, se tiver R$100 no bolso, e ele for lá e pagar a primeira, ele já vai a todas as linhas de crédito que ele tem direito no Pronaf, para que ele já capte o dinheiro. O que é que ele faz? Ele vai lá e tira esses 20, 15, 12, 8, tira esses 35 mil ou menos do que isso. Ficou devendo 900 ao banco. Foi? Eu, se fosse, né? Já ia lá na cabeça, irmão, você ficava com R$34.100 e ia cuidar dali para frente de me organizar, de ter minha produção, ser independente, dar qualidade de vida à minha família e nunca mais precisar de danado de banco, nesse sentido de ficar devendo de banco. Agora, o agricultor pode dizer: mas legal, mas a gente pega esse dinheiro e nós não temos assistência técnica, né? Nós não temos mecanização do campo. Como é? Às vezes o cara gasta o dinheiro com outras coisas e depois fica devendo ao banco e não tem mais recursos para pagar, que é o que acontece com muita gente. Está aqui o Claudivan, ele vai falar aqui do Má Gestão, é um programa do governo federal, para que nós possamos celebrado com a Universidade Federal do Pernambuco, e nós vamos lançar aqui nos 2 primeiros territórios, vai ser aqui no
território do Curimataú e do Seridó. Nós vamos fazer a capacitação de jovens, das jovens do campo, para que chamadas públicas, para que todas essas pendências de contabilidade, de finanças e tudo, esse pessoal já possa ajudar vocês, para que vocês possam ir lá, captar esses recursos do governo federal, dos programas do governo federal e também dos programas do governo federal. Nós temos aqui, estamos junto com a EPAE aqui do Estado, trabalhando a questão da regularização fundiária. Temos uma linha de crédito para os agricultores menores e adultos que estão aqui presentes e os que não estão. Nós abrimos uma linha de crédito, regularização fundiária lá do Pronaf, que é R$10 mil, com juros de 6% ao ano, para se pagar em 10 anos. Então o agricultor tem uma terrinha, sabe isso, e nunca escriturou, porque não tem condições de escriturar, de fazer o georreferenciamento de todas as etapas para chegar à escritura do registro da terra. Nós fizemos um planejamento e colocamos lá 10 mil para os agricultores, para ir tirar esse dinheiro e escriturar sua terra, independentemente do programa de regularização fundiária, crédito, é uma linha de crédito. A pessoa vai lá, pega os R$10 mil e ele mesmo vai contratar, fazer o georreferenciamento, fazer todas as etapas, pagar aqueles emolumentos dos bancos, que são do cartório, e vem a escritura e o registro. Esse dinheiro dá para fazer toda essa tramitação, para que os agricultores que ainda estão com terra de herança, que ainda não conseguiram transferir, possam ir ao banco, pegar esses R$10 mil e fazer a escritura das suas terras. Nós também estamos com o programa do crédito fundiário. Está aqui uma família aqui em Conceição, que tem 250 mil famílias aqui, está na estrada aí, às vezes, com esse acampamento, né, de movimento sem terra. O que é que o governo está fazendo para evitar conflito entre movimento sem terra e os proprietários? Chega lá e vamos com um cabo como o Luiz Paulino, tem uma terra aí de hectare e ele está querendo vender. E tem 250 famílias que querem terra. Então nós vamos lá no Luiz, conversando com ele. Eu estou citando um exemplo, viu? Não é que está fazendo isso. E aí a gente vai lá, senta com o Luiz, quanto é o débito que tem aqui, tentando ter alguma coisa, né, que desce do governo, do banco, tudo. Vamos zerar isso, nós vamos, e quanto é que você quer na terra? Aí a gente dá um valor lá, o Luiz vai, e a gente vai, e termina, vamos que se compre essa terra. Nós pegamos, o Luiz vai receber o dinheiro dele, pagar tudo, liquidar as dívidas que tem em relação àquele imóvel, dentro dessa transação, e esse pessoal vem e a gente vai ocupar tudo direitinho, e o crédito fundiário, aí sim, ele vai pagar uma prestação módica por ano, em 10 anos, e ele vai ter sua terra que é diferente da modalidade que é a ser base da reforma agrária. O crédito fundiário é diferente. Nós compramos a terra e já loteamos e já botamos as famílias na mesma hora que elas vão ocupar, e a gente já vai dar um título temporário, ela vai pagar como uma casa própria. Você financia uma casa na Caixa, quando você termina, vai lá e dá uma escritura definitiva. O crédito fundiário trabalha dessa forma. Já a reforma agrária é diferente disso. O INCRA é dono da terra, os agricultores têm até 10 anos para ficar lá, e depois recebe o título e passa 10 anos também para pagar, e aí ele tem o direito ao lote que ele ocupou durante o período da reforma agrária, do assentamento. Então é mais ou menos isso. São muitas coisas que eu poderia colocar aqui, mas não dá para falar tudo hoje. Em outra oportunidade, se vocês aqui, vereadores, tudo, a gente chamar o território para ver o pessoal de Ibiara, para ver o pessoal de Santana do Mangueira, né, de Santa Inês, de Itaporanga, Piancó, lá de Garaci, daqui também do Aguiar, enfim, de todo o território do Vale do Piancó, para que a gente possa tratar de todas as políticas públicas do governo federal e também do que está por vir aqui para vocês, que o professor, o servidor do EDA, o Dr. Claudio, vai vir agora detalhar para vocês alguns problemas. Muito obrigado, desculpe o tempo.
falar aí o tanto de coisa que a gente tem que correr atrás. O MDA tem recurso. Por isso que eu trouxe esse ovo forte aqui para vocês terem conhecimento das coisas e a gente começar a correr atrás. Mas eu tenho uma pergunta, doutor, e o senhor vai responder sentado mesmo, já está cansado. Conceição tem mais de 80 associações com o CNPJ limpo. Todas elas já receberam o projeto Cooperar, estão em dia, organizada, regularizada. E eu queria saber o que o MDA poderia fazer para implementar esse PAA Conab aqui nas associações de Conceição. Porque aqui em Conceição, nenhuma associação ainda acessou o PAA. Então a gente ia pedir nenhuma. A gente tem 80. E tem produção de batata, muita produção, né, Cleomar? Cleomar que sabe detalhar mais. Produção de leite, enfim. E a gente queria acessar através das associações. Mas a gente nunca recebeu uma capacitação, certo? Nem virtual. Nos editais, a gente não tem técnico suficiente para habilitar as associações. E a gente queria pedir ao senhor que determinasse alguém para vir fazer uma capacitação para a gente poder acessar e colocasse o técnico do MDA para nos ajudar. Essa pergunta do Chico é muito pertinente, preste bem atenção. Chamada pública, seja ela qual for, nós seres humanos, nós temos um problema. Quando a gente não sabe uma coisa, a gente tem um momento daquilo, que a gente não ouvir falar quando a gente não sabe, né? Quando o cara começa a falar uma coisa, eu pelo menos era nasci no cérebro, eu fui alfabetizado com 10 anos de idade. Eu saí do sítio de lá. Quando chegar lá, eu começou a começar a falar em matemática, não sei o quê, aí meu cérebro ficava com dor de cabeça. Nós somos assim. Nós só buscamos, por exemplo, o Chico. Chico detalha a coisa para você, você vai comer mexicano com isso, porque se fosse o Chico, não ia fazer tudo isso, né? Mas esse Chico é um danado, vai atrás de tudo, né? Insiste. Então, a chamada pública é uma coisa simples. Chamada pública o que é? Eu quero do governo federal comprar vários produtos. Aí eu quero comprar feijão. O governo vai comprar. Eu não posso estar, porque eu não vou fazer minha feira. Aí eu falo que o governo seja uma família. Aí o governo chega na conta, vai dizer, olha, eu quero comprar feijão do agricultor familiar. A nossa compra no programa PAA é só para a agricultura familiar. O agronegócio não é para fortalecer os pequenos agricultores do país. Então, o que é que nós fazemos? Nós sempre queremos comprar feijão, queremos comprar batata, queremos comprar mandioca, queremos comprar arroz vermelho, e para lá e bota lá 10 itens, tá certo? Aí diz, e agora para comprar? Não, nós vamos pegar, botar, porque aí é lei, é obrigação, é regulamento. Eu pego esses produtos, faço o edital e digo qual é os requisitos que são necessários para que você possa vender a Conab. Aí você abre lá a página da Conab, quando for no tempo Chico, viu, Cláudio? Você vai para a gente comunicar todos os territórios, que acabamos de fazer isso, os territórios já foram revalidados, todos 15, e diga-se passagem, foi o estado que mais revalidou proporcionalmente o número de território aqui no Brasil, fomos nós, aqui na Paraíba. Né? Então o que é que acontece? Abriu a chamada, aí a gente avisa para as associações, os agricultores, para Chico vai com a associação e diz, eu quero vender para cá. Vai lá, abre a Conab, vai a primeira proposta, o início da proposta, o primeiro momento, não precisa de nada de documentação. É você dizer lá, quando tem uma associação está aqui. Associação Canas quer vender para a Conab arroz vermelho, batata doce, você não vai dizer nem a quantidade, só diz os produtos que quer vender. Está lá o formulário, é só preencher o formulário. Botou o nome da associação e assina o presidente da associação e manda de novo na página da Conab. Qualquer dúvida que houver, procure a mim. Só é dizer, doutor, legal, está dando problema, o cara lá da Conab e tal. Aí eu vou lá, a superintendente é ó vinculada a nós, o gerente de operações, o Anderson, a Kevin, tudo pessoas são bacanas. Eu chego lá e resolvo. Então,
Você abriu, aí vocês colocam os seus produtos. Aí a Conab vai pegar todas as propostas do Brasil, cada estado vai pegar o seu, aí vai pegar de câmaras, de não sei aonde, tal. Aí sim, depois de fazer todo esse levantamento, saber as que pode e as que não pode, aí nós voltamos para o modelo Michelangelo. Aí Michelangelo vai e diz: Michelangelo, agora chegou a hora de você mandar a documentação toda da associação. Se ela está adimplente, se não está, os requisitos da regulamentação, da legislação. E pede isso. A associação está toda em dia? Está. Então, a gente vai lá e contempla as associações com os seus produtos para vender. O que é que vai acontecer? Lá no terceiro momento, aí o dinheiro chegou. Lá do MDA chega aqui a Conab. Aí a Conab vai dizer: Michelangelo foi tanto mil, lá em Souza foi tanto, lá em Pitibu foi tanto, lá em Cochichola foi tanto, tá? Então eles vão organizar tudo isso e vai dizer para o Michelangelo, olha, no dia de você, aí o Michelangelo vai dizer: olha, eu tenho os produtos, mas tem uns que estão para sair, não que seja de hortaliça, vai sair tal tempo. E o Michelangelo vai passar essas informações todas, é o dia a dia para fazer isso. Vai construindo, você está entendendo isso? Quando chegar no dia do Michelangelo fazer a entrega dos produtos dele, olha a facilidade. Aí vai dizer: Michelangelo, tu vai lá na prefeitura e diz que nós vamos entregar lá no CRAS. Aí não tem o CRAS aqui, né? Em tal canto, tal. Aí lá, Michelangelo, tu entrega esse produto, a batata, o feijão e tal. Tu vai lá no colégio ou no outro canto e entrega essa outra parte. O Michelangelo, quando pegar, claro que é toda a associação, né? Quando ele entregar os produtos lá, na mesma hora, quem está recebendo lá, quem está sendo monitorado pelo MDA, ele vai ter que dizer: tantos quilos, foi tudo entregue direitinho, chegou a mercadoria com aquilo que está na nota que o Ministério fez a Conab, está. Pagou, o coordenador já está lá com um documento, que é um tipo de cheque, que vai passar para o Michelangelo do valor que ele entregou lá. O Michelangelo não precisa vai vir atrás do mercado, de contato, nem de ninguém. Ele vai direto no banco com esse documento, o valor que está lá, tudo direitinho, ele vai na mesma hora, ou deposita na conta dele, ou lá na chamada dele, ou ele recebe em cash esse dinheiro ao vivo, lá no banco. Aí acabou, terminou o programa. Quer dizer, não é coisa difícil. Qualquer dúvida que vocês tiverem, além de, se caso não chegar uma capacitação, mas vocês mandam que a gente vai orientando passo a passo isso, e tenho certeza que vocês vão vender com as 58 mil propostas. Quer dizer que foram muitas associações que, né? E vocês agora ficaram atentos, mas nós vamos divulgar dentro do território, lá no WhatsApp. Pessoal, foi aberta a chamada pública do PAA. Os produtos que a Conab quer comprar é esse. O Chico já vai conversar com as associações, porque pode ser 10, fica aqui pouco, que fica. A associação vai lá, se cadastra, não precisa falar do produto, vai lá e se cadastra. Olha, eu tenho produto, genético. Aí eles vão selecionar e depois eles se tem um problema, qualquer gancho que tiver, qualquer problema que você der, o cara está tomando e sacanear uma coisa, liga para mim e eu vou lá, converso com a superintendente, com o chefe de operações e nós resolveremos a situação. Tá bom, Chico? Eu sou engenheiro agrônomo e faço parte do corpo técnico do MDA aqui na Paraíba. E no MDA eu estou como coordenador na política dos territórios. Eu já estive uma vez aqui, nesse mesmo auditório, falando um pouco de alguns programas, alguns projetos do MDA destinados a territórios. Como o superintendente legal falou, a gente aqui na Paraíba teve os 15 territórios, né, homologados bem recentemente, a partir do dia 26 de julho desse ano. E o nosso próximo movimento, aqui enquanto coordenador de território, da política territorial do MDA, é trabalhar a formação dos conselhos territoriais. Então, muito provavelmente,
no primeiro trimestre de 2025, a gente está contactando, né, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de todos os municípios que compõem o Vale do Piancó, para a gente começar esse trabalho de constituição e de formação desses conselhos territoriais. Então, assim, chegou para a gente lá do MDA uma demanda encaminhada pelo Limeira, né, perguntando sobre programas para fortalecimento da agricultura familiar, né, e as perguntas que foram feitas pelo Limeira, a gente elencou, vou fazer uma apresentação agora para vocês, e a gente vai responder uma a uma o que foi perguntado. Só pode ir para frente para a gente se organizar. Tudo vocês encontram lá no Conquista Brasil, tá bom? Beleza? Para a gente é sobre a questão da documentação da trabalhadora rural, sobre o programa Aquisição de Alimentos que o Legal Lacerda já colocou aqui para vocês, sobre o programa Florestas Produtivas, sobre apicultura e meliponicultura e outros programas que o MDA tem para o fortalecimento da agricultura familiar. Bom, sobre o programa de documentação da trabalhadora rural, o que a gente tem é que é um programa nacional, né, de documentação da trabalhadora rural que garante a emissão gratuita de documentos civis e trabalhistas para a mulher rural. Com experiência de edições anteriores, também atendendo os homens no campo, que tem também essa demanda por documentos. Então, ele atende diversos grupos, agricultores familiares, assentados na reforma agrária, mulheres atingidas por barragens, quilombolas, pescadores artesanais, extrativistas e indígenas. Então, no ano passado, esse programa ele foi coordenado pelo INCRA, que tem, dentro do guarda-chuva que foi colocado aqui, o INCRA, CONAB, né, CEAGESP lá de São Paulo e CEASA faz parte, e a Anaté faz parte do MDA. Então, de uma certa forma, a gente estava lá presente, né, o MDA estava presente nessa questão da documentação da trabalhadora rural. E é muito importante que se diga, o recurso que vinha para fazer essa documentação vem do FIDA, Fundo Internacional de Desenvolvimento da Agricultura e Combate à Fome, né? Esse ano está diferente. Quem está coordenando esse programa de documentação da mulher rural é o Consórcio Nordeste. E o MDA está como parceiro do consórcio exatamente na aplicação dessa política. Então, vocês perguntaram como é que está aqui no município de Conceição. Já tem uma agenda, né, para vir aqui para Conceição e essa caravana, esse mutirão, vai chegar aqui no dia 16 do 12. Dia 16 do 12 aqui em Conceição, no dia 17 em Biara e no dia 18 em Pedra Branca. Então a gente já tem essa agenda aqui para a emissão dessa documentação. E como foi dito, diversos grupos, não só mulheres, mas também, pelo histórico da edição anterior, também está atendendo os homens, os produtores rurais. O outro ponto que foi colocado aqui para a gente foi em relação ao programa PAA, que o Legal já colocou muito bem sobre esse programa. O que eu tenho a acrescentar para vocês, né, a gente está aqui para passar informação, né, é que o ano passado foi destinado para esse programa, né, de aquisição de alimentos 23 milhões de reais. E é um programa muito importante esse, né? Só que nesse ano de 2004 a quantidade reduziu, foi para 6 milhões de reais. Então a quantidade é muito pouca. Estou falando do estado da Paraíba, viu? A Paraíba, o ano passado, veio 23 milhões de reais e esse ano só veio 6 milhões. Então o programa deu uma reduzida.
E desses 6 milhões, né, foram aplicados 2,5 milhões e tem 3,5 milhões bloqueados. Né? Então, o que tem hoje, por exemplo, ontem, era um movimento dos agricultores muito legítimo de chegar lá na Conab, a gente está precisando que desbloqueie esses 3,5 milhões. E esse movimento foi feito lá na Conab. E eles iam à tarde para mim, para o FDA, e a gente estava lá, né? Estava viajando para cá, e o legal disse, olha, a gente está aqui, mas a gente está viajando para Conceição. Mas é importante que se diga que os recursos que vêm para esse programa PAA, ele vem do Ministério do Desenvolvimento Social. Não é do MDA. Não é que os agricultores estivessem chorando no número errado. Muito legítimo, eles estão colocando, olha, a gente está precisando. E, politicamente, se busca uma maneira de desbloquear esses 3,5 milhões de reais. Né? Então, o panorama desse programa é isso. A Kelly está lá na coordenação do CONAB aqui da Paraíba, e o Anderson trabalha nessa questão dessa gerência. Eu entrei em contato com o Anderson e perguntei, e lá na Conceição, qual o recurso do PA que chegou para a Conceição? E ele falou que nenhum recurso tinha chegado para a Conceição. Né? Em nível de CONAB, de nível estadual, ele não tem essa resposta. Mas lembrando que, tanto do nível federal da CONAB, como do estadual, vem do governo federal, vem do MDS esse recurso. Né? Então, assim, a gente vem aqui para passar a informação, e como foi muito bem colocado pelo superintendente legal, a gente, quando tiver edital de compra de alimentos do PA, então é um dever nosso informar para o território Vale do Piancó que tem um edital aberto e é que é muito fácil exatamente fazer essa missão. E esse movimento que a gente vai fazer em relação à compra de alimentos, né? PA e PENAI. PENAI é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que 30% das compras do PENAI tem que vir da agricultura familiar. Né? Então a gente segue com esse compromisso aqui com vocês. Bom, o programa de gestão de alimentos, no ano passado, o plano safra anterior, o agricultor poderia vender até 12 mil reais por ano. Já esse ano, o agricultor pode vender 15 mil reais para o PAA. E também, tanto ele pode vender de forma individual, como através de uma associação. E também através dos dois. Tanto individual como associação, ele também pode repassar, né, os seus produtos para compras governamentais. E esse ano a gente tem só o PAA, que vem da CONAB, que é o vinculado ao MDA, nesse plano safra 2024-2025, é um total de 347 milhões de reais. Ok? Então, esses são os números e os valores. Uma outra questão que vocês colocaram, eu particularmente fiquei muito satisfeito com essa demanda que vocês apresentaram aqui, que é sobre o programa Florestas Produtivas. Então, o programa Florestas Produtivas é um programa que a gente do MDA gosta muito, né, para exatamente fazer uma recomposição florestal, para exatamente trabalhar com reflorestamento, com recatingamento. A gente tem vários programas de reflorestamento e recatingamento, porque a importância da água a gente passa batido em relação a ela. Né? A gente fala tanto de água aqui, a água só chega do lençol freático para alimentar, para subir o nível, se ela infiltrar, se ela fizesse um movimento vertical. E a árvore e a planta exatamente auxilia nesse particular. Quando bate na copa da árvore, ela escorre e lentamente vai infiltrando. E sabe quanto tempo demora para chegar ao lençol freático?
não é de dia para noite, não, é meses. E esse movimento mais lento faz com que o nível da água vai subindo lentamente. Não é? Então, quando a gente fala num programa como esse, de florestas produtivas, a gente está vendo primeiro a água, e a água todo mundo precisa. Né? A gente também está vendo aqui uma área de criação de gado assim, muito importante, e o gado gosta de sombra. Então, dentro das pastas, a gente tem que pensar em colocar a árvore desse jeito aqui. para aumentar o conforto térmico do animal e o animal ter um melhor resultado de peso. É uma coisa simples, árvore. E a gente do MTA gosta muito. Gosta tanto que está investindo dinheiro para isso. E é muito dinheiro. Algumas particularidades aqui, sistema agroflorestal talvez seja novidade para muita gente, mas é um sistema que a gente coloca uma diversidade de plantas grande, né? A gente coloca árvore nativa, a gente coloca fruteiras, a gente coloca mandioca, a gente coloca, dentro da região, abacaxi, a gente coloca árvore da madeira para estar, tudo numa área, de uma maneira sistematizada, porque uma planta vai ajudando a outra. Já existe muito modelo de sistema agroflorestal que a gente faz e com retorno. A vantagem é exatamente o sistema da planta, estrutura do solo, facilita a infiltração da água do solo. Uma planta fica ajudando a outra, existem plantas companheiras, diminui a necessidade de adubo. Então a gente tem vários modelos espalhados pelo Brasil e também na Caatinga que a gente tem sistemas agroflorestais. E o governo sabe disso e também investe. Está dentro do programa, né, Florestas Produtivas. Só para dar um exemplo, foi colocado aqui o principal projeto, o dinheiro maior que tem do MTA é do Plano Safra e do Pronaf. O Pronaf, para vocês terem ideia, o ano passado foi 71,6 bilhões de reais e desse total 12 bilhões não foram acessados. Entende? 12 bilhões por desinformação? Provavelmente. Provavelmente. Então, os bancos, eles têm metas. O Nordeste tem sua meta. Geralmente, o Banco do Nordeste, ele estimula muito a questão do crédito amigo. Né? Que é aqueles 12 mil para mulher, 10 para o homem, 8 para o jovem. Ele estimula muito. Mas eu, particularmente, só dando um exemplo mais pessoal, meu pai é agricultor familiar lá do meio de Piranhas, né? Região do Capital do Rocha, na realidade com sucesso. E a gente está fazendo um projeto lá de floresta produtiva. E eu cheguei no Banco do Nordeste como fiquei agricultor, né? Quando falei do projeto que a gente pretendia, trabalhando em cima de aleias, com variedades produtoras de proteína, glicídia, moringa, leucena, né? Para o gado se alimentar, as fileiras com essas leguminosas, e entre uma fileira e outra, pastagem, né? Pastagem, pisoteio. E o gado, ele tem uma sabedoria que ele tanto se alimenta de árvore, como se alimenta, né, de forragem, rasteira. E ele sabe o que está precisando. Estou precisando mais de proteína, vai lá na proteína. Estou precisando de mais volumoso, vai lá na forragem. Assim, eu sou muito entusiasmado para falar sobre isso, e daqui a pouco a pessoa que está me atendendo chamou a gerente, que também ficou entusiasmada e disse: olha, esse é o primeiro projeto que a gente está recebendo com esse propósito. E a gente aqui no banco tem metas. E a gente precisa muito de projetos, né, que trabalhem dentro dessa perspectiva. Então, o próprio Banco do Nordeste tem suas metas, né, e essas metas têm que ser atingidas. E aqui nessa região, nesse
Vale, do Piancó, eu acho que seria muito bem-vindo muitos projetos nessa área, né? Deixa eu só colocar mais, bom, linhas de financiamento, projetos de sistema agroflorestais até R$100.000, né? E nos demais projetos, que não é de sistema agroflorestal, R$40.000. Pode contratar agricultores do Grupo A, né? Grupo A são de assentamentos. Grupo AC são grupos que têm assistência técnica, então o dinheiro se paga para assistência técnica. E grupo B são os agricultores que faturam mais de R$50.000, que não são assentados, né? Ou até R$50.000 por ano. Então esses agricultores podem pegar até R$25.000. E para aquisição de máquinas dentro desse programa, né? A gente tem um programa de aquisição de máquinas de pequeno porte, né? Em que o faturamento é inferior a R$100.000, ele pode pegar até R$50.000 para o projeto Florestas Produtivas, certo? Então é muito interessante isso. Só vou passar mais informações aqui para vocês terem ideia como é interessante o programa Floresta Produtiva, restauro ambiental em território rural e assentamento da reforma agrária, né? Então, os créditos do Pronaf passado era de R$80.000, hoje chega até a R$100.000. Então, é através da política, com esses incentivos, que o governo está buscando exatamente uma produção sustentável, com menos dependência, né? Com menos dependência de insumos externos. E esses sistemas agroflorestais e as florestas produtivas, ele é exatamente isso. Só para a gente, em juros de 3% ao ano, pessoal. 3% ao ano. Mas eu quero mostrar para vocês a carência. A carência que o governo está dando. Porque você estabelecer uma floresta produtiva leva tempo, né? E como tudo é pensado dentro do Ministério, a gente tem carências. E a carência, vocês vão ver nessa tabela, na segunda, que eu vou mostrar a partir de agora, né? 3% ao ano, investimento em redução de taxa de juros e custeio 2% ao ano. Bom, só falar um pouquinho do Pronaf e agroecologia, né? O limite de financiamento é R$250.000, juros de 3% ao ano, até 10 anos para pagar e 3 anos de carência, ou seja, 3 anos você não paga nada, a partir do terceiro ano você começa a pagar. Tem sistema agroecológico, transição, sistema orgânico e propostas sustentáveis. Suinocultura, avicultura, aquicultura e floricultura. R$450.000, 3% ao ano, até 10 anos a pagar e 3 anos de carência. Pronaf semiárido nessa região aqui, os projetos de convivência com o semiárido. A gente tem linha de financiamento R$40.000, 3% ao ano, 10 anos para reembolso, né? E 3 anos de carência. E tem de máquinas, né, de pequeno porte para agricultura familiar, a gente pode ter até R$50.000, 3% ao ano, 10 anos para pagar e 3 de carência. Mas de floresta produtiva, vamos dar uma observada aqui. Né? Exclusivo para o sistema agroflorestal. R$100.000, 3 anos, 3% ao ano, reembolso em 20 anos e carência de 12 anos. Para você contratar o programa Florestas Produtivas, você tem 20 anos para pagar e 12 anos de carência. Você fica pagando durante 8 anos. Né? Certamente todo mundo vai estar vivo, né, se contratar para honrar aí esse compromisso, né, com esse financiamento. Implementos e máquinas dentro do programa Florestas Produtivas, até R$50.000, 3% ao ano, 10 anos para você pagar e 3 anos de carência. E outras finalidades, né, R$40.000,
3 anos, 12 anos para pagar e 8 de carência. Perceba que é um bom programa para aquisição. Juro baixo e carência ampliada. Então, dentro desse, eu gostaria muito que nas próximas reuniões aqui eu ficasse sabendo de informações que agricultores contrataram esse tipo, porque é muito importante para o meio ambiente, para a sustentabilidade e para o rendimento. Como eu conversei para vocês, a floresta pode ser produtiva também com a criação de gado, como eu estou querendo colocar lá, porque a gente já vai ter, né, pasto para o gado comer, né, alguma proteção enquanto as plantas crescem, porque o gado vai comendo, a planta vai rebotando. É assim com a leucemia, é assim com a moringa, é assim com a glicídia, o gado vai escolher o que está precisando. E pode colocar outras espécies também, né, que tenham uso forrageiro. Então, é muito interessante esse programa Florestas Produtivas. O questionamento que foi colocado é apicultura e meliponicultura, né? Que muito que pode ser atendido está dentro do plano safra para esses juros baixos, né? E o Pronaf tem diversas linhas. As diversas linhas de financiamento do Pronaf, ele pode ser canalizada, conduzida para a agricultura, né? E tem linhas muito importantes, eu quero colocar isso aqui para vocês, que é exatamente das mulheres rurais, né? Então a mulher pode fazer um contrato lá, um financiamento junto ao banco para trabalhar com apicultura e meliponicultura, né? Então o enquadramento, mulher Pronaf mulher, grupo variável. Grupo variável é aquele que ganha acima de 50 a 100 mil reais por ano, né? Até 500 mil reais. Entende? Pronaf, mulher com renda até 100 mil reais. Até 100 mil reais ela pode pegar com o banco. E marca de pequeno porte, as mulheres podem pegar até 100 mil reais. E do grupo B até 50 mil reais. Os juros do grupo B, né? Do grupo B, é o grupo das mulheres com faturamento da propriedade até 50 mil reais, o juro é 0,5 ao ano. 0,5 ao ano. Então, o Pronaf realmente é o grande programa que a gente tem para fortalecer a agricultura familiar. Então, essa conversa, esse movimento até o banco, tem que ser feito. Né? Tem que ser feito. Bom, o programa Mais Alimento. Então, o agricultor, a mulher não tem o CAF, não tem como pegar. Através do programa Mais Alimento, ele pode buscar recursos para exatamente investir na apicultura e meliponicultura. Então, assim, dentro do Pronaf, a gente encontra as linhas para atendimento dessa demanda aqui. Bom, tudo isso a gente só vai conseguir acessar esse financiamento se o agricultor tiver o CAF. Então, esse movimento de buscar o CAF a gente tem que fazer. Quem emite CAF é a EPAE, aqui na Paraíba. E sindicatos também emitem CAF. Mas também as prefeituras podem se cadastrar e ser emissor de CAF. O importante é que todos os agricultores aqui do Vale do Piancó, do município de Conceição, tivessem o CAF para acessar essas coisas. Tudo. Assim, se for assentado, até aquela relação beneficiária que você tem de terra, você está comprando. Entendeu? Se você tiver um contrato de arrendamento, de concordado, de parceria, você também pode ter o carro. Então, várias outras questões, né? Para ter um carro, para ser agricultor familiar, a renda que você tem no campo deve ser
maior do que a renda que você tem no emprego na prefeitura, né? Você tem que ter mais de 50% da mão de obra tem que ser familiar. Então, se você tem, você e sua mulher trabalhando lá na terra, se você tiver um trabalhador contratado, já é mais de 50%, você e sua mulher conta, né, como mão de obra, mais de 50%. E a amiga, a gente tem que. É muito interessante para muita coisa, né? Então, assim, tem maneiras de você acessar. Então, o importante é ter um carro. Tudo começa com o carro. Eu lembro aqui na reunião que eu tive aqui, eu falei sobre o carro, tinha pessoa de Igaci que estava aqui, secretário municipal de Igaci, ficou muito interessado, ficou entrando em contato com a gente. E hoje Igaci, a prefeitura de Igaci, já emite carro. Então a gente tem que ampliar, né, o número de agricultores com carro para ter acesso às políticas públicas aqui do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Outros programas, e botar no etc. lá, outros programas. Eu vou falar de dois aqui para vocês, que a gente fica trabalhando, que a gente já tem, são políticas públicas do MDA, que é o projeto Noel da Câmara 3. Se é o 3, é porque já existiu o 1 e o 2, e o 3 chegou melhorado. E o programa Mais Gestão, que o superintendente comentou aqui com vocês. Antes eu falei de chamadas públicas, porque também o MDA funciona em chamadas públicas. Entendeu? Que é chamada, então é edital. Pronto, eu tenho que instalar, no caso aqui, até mulheres, eu tenho que instalar programas voltados para mulheres rurais. Aí na chamada pública, olha, a gente tem 600 mulheres para ser atendidas no estado da Paraíba em 2 lotes distintos. Primeiro lote, Souza Cajazeiras. Segundo lote, Base Itaporanga, Capilé do Rocha, São Pedro, Pombal e Princesa Isabel. Aí lança essas chamadas públicas para atender as demandas, as organizações, a produção das mulheres para fazer com que eles acessem mercados na comercialização. Lança chamada pública, as instituições que trabalham, né? A gente chama a Organização da Sociedade Civil, a OSC, que trabalha com assistência técnica, se inscreve, né? As diversas, muitas se inscrevem e tem as que atendem os critérios. Quem está em primeiro lugar vai atender. Então, lá na região de Souza e Cajazeiras, a instituição que está tratando desse programa, desses 300 mulheres atendidas, é a Flor do Cajueiro, que é uma instituição lá, que é o I, ganhou para trabalhar aqui. E lá na região do Passo, Itaporanga, Capilé do Rocha, São Pedro, Pombal e Princesa, foi o PATAC. O PATAC é vinculado à ASA, a Articulação Semiárica. Ganhou, tem recurso e está trabalhando aqui nesse programa. Um outro programa muito comentado foi os quintais produtivos. Então, no Brasil, nesse edital do ano passado, foram 2.000 quintais produtivos, né? E aí fizeram um bloco muito grande. Tem um bloco que pega os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, né? Quem ganhou para trabalhar aqui na Paraíba com apenas 80 quintais, é muito pouco, né, dentro do tamanho, foi a ASA. Mas já esse ano abriu outro edital de editais produtivos, porque com 30 milhões de reais, é 10 mil para cada quintal. A meta é chegar a 80 mil quintais produtivos aqui no Brasil. 80 mil. Então quem ganha? E esse edital está em vigência aí, e o pessoal está se inscrevendo, né? O pessoal está se inscrevendo para chegar à meta de 80 mil. Só 2 exemplos de chamamento público da PEC à mesa, por um Brasil com mais alimento agroecológico, é 35 milhões. Esse edital está aberto agora, ninguém sabe quem foi que ganhou. Está aberto agora, está em inscrição, é 35 milhões
para a produção de alimento saudável, alimento sem veneno. Entende? Então, é nessa perspectiva que o MDA coloca recurso para a produção de alimento saudável. O outro chamamento público é estruturação de quintais e organizações produtivas de mulheres, 30 milhões de reais. Exatamente para a gente, né? Tem a mulher que cuida, que zela, que faz o quintal, que cria galinha, que tem uma horta medicinal, que tem, né, uma fruteira e tal, para estimular e para incentivar. Porque quanto menos a gente vai no supermercado, né, melhor para a família, né, ter sua produção em casa. Mulheres rurais, está dentro do Plano Safra, e Ecoforte, que é outro programa que vem para fortalecimento da agroecologia. Eu só vou colocar aqui, as mulheres rurais são 60 milhões de reais destinados, né, exatamente à organização de mulheres e agricultoras, quintais produtivos 30 milhões, como a gente colocou agora. Então está vindo recursos aí para esses programas. Eu acho que você já entende, já estou entendendo mais ou menos com a filosofia aqui do MDA, como é que se trabalha. E o outro programa é o Ecoforte. O Ecoforte são 100 milhões de reais. Busca recursos de todo canto. Vem com o BNDES, aquele banco que só emprestava dinheiro para empresas, agora está colocando dinheiro na agricultura familiar, e na Fundação Banco do Brasil. Então vai apoiar 40 redes, né, que promovem o fortalecimento e ampliação de redes de agroecologia e produção orgânica. Sabe por quê, pessoal? A gente se acostumou a usar veneno, guardando flor e tudo mais. Para largar isso é muito difícil, se não tiver orientação técnica. Entende? Então esses programas é todo com assistência técnica continuada. Certo? Então o governo coloca recursos para isso. Para não adiantar muito a hora, falar um pouquinho do projeto do Helder Câmara. O projeto do Helder Câmara, eu vim aqui nesse auditório, falei desse projeto do Helder Câmara. É um projeto que tem recursos do FIDA, Fundo Interamericano de Desenvolvimento da Agricultura, e do Banco Mundial. São 150 milhões de dólares. Multiplique por 5,5, você tem uma ideia de quanto dinheiro que vem. Esse programa é só para a área de semiárido. E onde é que tem semiárido? No 9 estados nordestinos e no norte de Minas. Certo? É um programa duradouro, um programa de 6 anos. São 6 anos que o pessoal do projeto, a assistência técnica, fica na comunidade, dando assistência técnica continuada. A gente colocou tudo isso aqui oportunamente para vocês, e a gente fez uma escolha dos territórios a serem beneficiários do programa do Helder Câmara. É um projeto muito desejado, né? Então foi feito uma comissão temporária com representação de todos os territórios, com representação da sociedade civil, com representação dos órgãos governamentais. A gente criou critérios, metodologias para escolher, né? Então, o próprio projeto já tinha isso. Olha, tem que atender o público, mais de 50% de mulheres, tem que ter jovem, tem que ter indígena, tem que ter quilombola, tem que ter maior índice de risco à seca, maior índice de fome, né? Que 60% esteja inserido no Cadastro Único. Então a gente fez tabelas com todos esses critérios, e era para eleger 3 territórios, e foram escolhidos 4. Por quê? Porque 2 eram empate, e ficou uma dificuldade muito grande de desempatar, mas a gente argumentou e politicamente conseguiu lá com o pessoal lá de Brasília, que coordena, colocar os 4 territórios na Paraíba, né? Que é o Cariri, o Médio Sertão, e o empate foi Serra Teixeira e Médio Piranhas. E a gente colocou os 4, porque não vai alterar o número de famílias a serem beneficiárias, que são 9.900 famílias aqui no estado da Paraíba, né? Então
Então, um projeto muito interessante e que já está começando agora, nesse mês de novembro. A gente está recebendo pessoal do Brasília, que a gente vai começar fazendo um diagnóstico para depois começar a chegar às políticas em cada território e em cada área de agricultores a serem beneficiados. Um outro projeto aqui, esse Mais Gestão, o objetivo é trabalhar com capacitação de cooperativas e associações, né? Organizar essas cooperativas e associações da agricultura familiar, a sua produção, melhorar a produção, aumentar a produção, dar mais qualidade a essa produção. Para qual objetivo? Para vender para o governo federal, as compras públicas. Então, é muito bom quando você tem, no caso, né, quando você tem associações cooperativas com essa assistência e a venda já é certa, é para as compras do governo federal, para o PAA. Né? Também, a gente, para escolher os territórios a serem beneficiários, a gente usou metodologia. Não foi para, não, coloque esse aqui, não, o prefeito pediu, não. Teve metodologia. Qual metodologia? Os que foram atendidos pelo projeto do Albertão devem ficar fora. Então, nem entraram na conta. Tem que ser 2 territórios próximos do outro. E tem que ter cooperativas e associações mais estruturadas, em maior número. E quais foram os territórios beneficiados aqui na Paraíba? O Curimataú e o Seridó. Então, serão 5 associações de cooperativa do Curimataú e 5 associações de cooperativa do Seridó. Então, pessoal, esse pessoal vai ter essa assistência durante um ano. Foi feita agora, recentemente, a contratação de um extensionista, né, uma pessoa com perfil capacitado, que vai trabalhar nesse território, na assistência direta, contínua, de corpo presente nesse território, e também vai ter agente de desenvolvimento local, que vai ficar permanentemente nos territórios, um em cada território. Então, todo o programa de capacitação, de reuniões, né, de adequação dos produtos, vai ser feito exatamente para atender as compras públicas. Eu acho que ser, e qualquer questionamento, pergunta pode fazer aqui, pode mandar por e-mail, a gente sempre está respondendo. E sempre que a gente é convidado, a gente está aqui presente. E muitas vezes que a gente precisa vir no território, a gente pede para ser convidado. Tá joia? Muito obrigado. Obrigado, doutor. Doutor legal, todos vocês. Pedindo desculpa, né? Porque a gente teve que aumentar o horário, porque tinha um outro evento antes e a gente teve que esperar o outro evento terminar para a gente iniciar. Mas dizendo a satisfação de ter todos vocês aqui, e vamos receber esse material aí do doutor Ivan e a gente vai começar a perrear mais ainda. E a boa notícia é que já tem a data para a aplicação aqui para vocês, né? Dia 16 de dezembro. Vocês já vão avisando. Quem não tem documentação no setor rural, procurar aqui, vai ter um standardizado no local, né? Para vir tirar essa documentação por conta do governo federal. Então, obrigado a todos. Para um café simples, nós temos um café